Olá, meu nome é Manuel Rosa e a minha geração inaugurou o século XXI. Nascemos com Nokias 3310 e crescemos com iPhones. Somos a primeira geração da internet e do computador Magalhães. Perguntámos cedo aos nossos pais o que era a Troika e a nossa televisão sempre foi o YouTube. Eu sou o Manuel Rosa e este é o Geração 2000, um podcast com os jovens que querem mudar o mundo à semelhança do seu tempo. Rapidamente. $2000. Ainda te lembras? Quando ainda pagavas ao megabyte para aceder à net? Hoje são outros tempos. Na Digi, podes aderir a um serviço com dados móveis ilimitados desde €6 por mês. Sem truques nem amarras. Adere já em digi.pt ou através do 923 30 90 30. Digi. Liberdade de escolha. Onde é que está o Jorge? O Jorge e o Filipe. Foram ali, Salvador e Vicente Gil nasceram a 4 de março de 2001. Não é coincidência, são gêmeos. Partem do mesmo ponto, a casa da avó Rogéria, em Gaia. Crescem nas ruas do Porto, o seu primeiro palco, onde começam a fazer teatro de rua por volta dos 12 anos. É também nas ruas da Invicta que gravam o seu primeiro grande filme, Cães que Ladram aos Pássaros, de Leonor Teles, que os catapulta para o Festival de Veneza e que inicia uma relação com a realizadora que dura até hoje. O Salvador, depois de estudar figurinos e cenografia, assumiu vários papéis atrás e à frente das câmaras, mas decidiu aprofundar a realização. Realizou 3 curtas, ganhou 2 prémios Sofia e vai a caminho do 4º filme, este co-realizado com o irmão. O Vicente, depois de estudar interpretação, seguiu isso mesmo. Desde séries, filmes, curtas, longas ou novelas enquanto ator, a ser assistente de encenação de ópera ou a fazer preparação de atores em cinema. Desde o início que nunca parou de trabalhar. São 2 irmãos multifacetados, com muito talento e muita vontade de criar. Dizem, sempre com muito orgulho, que são ciganos, cultura que fazem questão de celebrar publicamente na sua arte e na sua vida. Terão espaço para isso e muito mais aqui no Geração 2000. Bem-vindos e muito obrigado por terem aceitado o convite. Obrigado. Está tudo certo aqui? Acho que sim. Boa. Acho que sim, super certo. Boa. Pareceu. Foi aqui, tentei fazer aqui um pequeno balanço para explorarmos isto um pouco melhor. Nós normalmente começamos com um vídeo, mas eu vou-vos fazer aqui o desafio de começar com uma memória que envolve a casa da avó Rogéria, Gaia e lápis de cera. Ui. Quem é que quer contar? Tu é que te lembras? Sei que tu te lembras, não é? Eu não sei se me lembro. Acho que nós assim conversas sobre o que é memórias da infância. Eu lembro uma vez, quando éramos mesmo putos, chavalos, crianças, decidimos tu e o Pedro, nosso irmão mais velho, Sim. a Mariana nem se era nascida, nós decidimos por bem estar com a nossa avó e empintámos a casa inteira, do chão ao teto, do teto ao chão, com lápis de cera. Mas tudo, tipo parapeitos, Ei, estou-me a lembrar. parede, Não, desbloqueou-se mesmo aqui. e depois à noite chegou toda a gente a casa. Pois foi. Ei, eu estou mesmo a lembrar da parede da sala. Ei, Essa foi a mais marcada. Pois foi. Tinham que idade? Que eu acho que a Mariana já era nascida assim, acho que não sei. que é 4 anos? 4, 5 anos, 6. Não. 4, 5. Pai, É assim, Não das era nossas, assim é tão mesmo assim das grande. nossas primeiras memórias. Ei, uau. É assim a primeira memória da casa de Gaia? Pá, não sei acho se que a nós éramos primeira... mais novos, éramos assim mesmo Achas? pequenos. Pronto, não sei se... Eu na verdade tenho uma memória que acho que é bem estranho. Mas eu tenho uma memória com 2 anos e tal. Portanto, eu sei que essa não é a primeira. Que foi em que eu meti a mão numa ficha e apanhei um grande choque. E tenho desde então fixada a imagem da minha reação de puto a olhar para a mão. Sim. Sim, e na eletrizado. verdade ele cortou-se assim, pois cortou-me a mim. Sim. O quê? Ainda tenho. Com uma varinha mágica. Eu acho que quando era criança tudo que era tipo nível de perigo eu gostava de riscar. Então era meter uma nas fichas. Havia a varinha mágica ligada na tomada que a minha avó deixou ali e de repente ativá-la e metê-la na mão, metê-la na perna do meu irmão. Essa é. Ainda tenho a marca. Eu também. Tenho uma aqui infância relação atribulada. sobre isso. Mas essa dos lápis de cera é especial. Como é que reagiram a vossa mãe e a vossa avó? Eu nem me lembro bem, mas Passou-se acho que foi um por- choque. Acho que foi um choque porque eu lembro-me por causa da escala, não foi uma coisa de pintar um bocadinho numa parede. Foi a casa Eu tenho toda. memória da parede da sala, que era ainda bastante grande, toda rabiscada. Portanto, nem quero imaginar a casa até houve toda. vizinhos que entraram dentro da casa. Estava para ver. Sim, aquele prédio era tudo assim, tudo muito tocaito lá. E obviamente as vizinhas do lado, a Elizabeth, assim devem ter ido lá ver a grande obra. Vocês viveram em Gaia até que idade?
Respeito sensivelmente até aos 4, 5. Isto porque a minha irmã, quando nasceu, depois fomos com a minha mãe e o seu companheiro, que é o pai da minha irmã da altura, fomos viver para o Porto. Para o Porto. E para o centro, e desde então aí ficámos Aí sempre no continuaram. centro da cidade. É interessante porque ainda assim guardam essas memórias de casa da avó Rogéria, não é? Sim. Depois tu mais tarde, Salvador, gravaste uma curta, realizaste uma curta chamada Rogéria. É sobre a tua avó. É um bocado, é sobre ela, mas é mais a partir dela que decidi escrever assim, digamos, uma reflexão sobre ela, sobre a nossa família, sobre estas questões do povo cigano e sobre certas perguntas políticas. Na verdade, aquilo são fotografias que eu decidi, pronto, digitalizar e brincar com elas, digamos assim, após a morte da minha avó. Foi assim, um jogo engraçado. Foi. E tu identificaste com esse retrato feito da tua avó? Sendo que foi feito pelo Salvador? Sim, eu gostei bastante porque participaste também. E participei de certa maneira, faço a voz off do filme, de parte da curta. Mas achei bonito por ser um registro muito simplificado a partir de arquivo e, no fundo, desenrolar questões que nos são naturais desde jovens pensar, não é? Levantar. De repente eles pôr aquilo a partir de uma pessoa que nos foi tão importante e que também acho que marcou assim muito o que é o nosso caráter e o nosso imaginário, portanto, claro que me identifiquei bastante. Sim. Houve alguma altura específica de tomada de consciência na vossa vida de que, nós somos ciganos? Ou foi uma coisa que vocês, desde que se lembram, que sabem que são? Sim, acho que desde sempre, lá está, porque também estes primeiros anos de vida, também com a nossa avó, e assim, no bairro onde a minha avó vivia, onde também havia família, e também sempre, como sempre fomos educados só com ciganos, isso para nós foi sempre uma coisa muito natural. Claro que depois, quando vamos para o centro do Porto, nós nunca desligámos essa relação, era tudo que era férias, fim de semana, íamos sempre à casa da avó, porque na verdade não é longe, é de Vila d'Este e o centro do Porto é tudo muito perto. Mas acho que depois, com a idade e principalmente com o percurso escolar, aí iniciam-se novos confrontos, ou os primeiros confrontos, o que é isto de ser cigano, porque as pessoas questionam, ou os professores, ou os colegas, e começamos a entender o que é o bullying e o preconceito a partir da escola, de certa maneira. E aí sim, ou seja, aí de repente parece que... É que tu começas a confrontar com os problemas. Sim, e parece que te afastas e começas a olhar, isto é maior do que eu imaginava, esta palavra, este sentido é maior do que nós imaginávamos. E sei lá, coisas que talvez tivéssemos ouvido em crianças, de repente começam-se a materializar, então isso. Mas acho que sempre foi uma questão muito, muito simples e muito natural. E acho que existiu desde sempre. Sim. Eu lembro-me de ouvir, quando era mais novo, expressões na escola de, por exemplo, a jogar futebol, seguir a cigano, ou não seja cigano, coisas deste género. E eu associava aquilo a uma coisa pejorativa por desconhecimento, quer dizer, por preconceito. Vocês tiveram contato com este tipo de expressões na escola? Ou tinham ouvido isto antes? O que é que era a vossa ideia de ser cigano antes e depois da escola? Sim, eu acho que na escola, a escola é sempre um sítio onde tu ouves bastante esse tipo de coisas, piadas, Sim. bocas, que pronto, que às vezes vêm da educação, vêm de casa, vêm dos pais, dos mais velhos. Então nós começámos, acho que, a ouvir muitas dessas coisas, mas acho que também há uma questão engraçada que é nesta ideia do que é o preconceito e não sei o que, há sempre imagens do qual eu e o meu irmão, principalmente eu e o Vicente, então seguimos um certo padrão do que é uma imagem de uma pessoa cigana. Então muitas vezes nós ouvíamos essas coisas, as pessoas mandavam esse tipo de bocas sem saber que ao lado tinham dois miúdos ciganos, que era eu e ele. Sim. Então nós sempre vivemos assim meio que nesse impasse que muita gente olhava para nós num dia de uma maneira. Então sempre nos cruzámos com esses problemas. Sim. Não, e acho que porque para nós também a nossa dita relação com a ciganidade sempre foi muito natural, porque até o bairro da minha avó é um bairro onde tem bastantes pessoas ciganas, é uma comunidade muito grande e ao mesmo tempo também uma grande comunidade não cigana e é um bairro onde as coisas coabitam também muito bem. Então de repente vimos também assim de um berço em que estamos habituados a conhecer a senhora do café, do supermercado, da farmácia e nunca se sentiu propriamente, ou pelo menos diretamente connosco
pronto, esse gesto, não é? Do preconceito, e de repente na escola aquilo amplia-se. Sim. E amplia-se de uma maneira estranha justamente por serem miúdos. E até te bate às vezes aquela coisa de mas este rapaz é só miúdo, como é que ele é capaz de dizer uma coisa dessas? Mas por isso sim, acho que é isso, não sei. E no teatro, quando vocês começaram, havia mais ciganos, vocês faziam teatro de rua, como é que vocês foram lá parar? Aquilo começou porque pronto, a nossa mãe também é ativista e cruzou-se com este grupo de teatro que é chamado Apel. É um grupo de artes comunitárias, diz-se mais assim, e onde fazemos espetáculos sim de teatro comunitário, onde o objetivo é, onde, por assim dizer, uma equipa, não é, escolhe um território, por assim dizer, da cidade e tenta dialogar com esse território e com as suas pessoas, os seus vizinhos, os seus habitantes, e a partir desse encontro, não é, podermos em conjunto levantar questões que nos interessam sobre a cidade e como é que... E a partir daí então criámos um dito espetáculo de teatro. Curiosamente, acho que nunca apanhamos ciganos. Acho que ainda levámos assim uma outra vez um primo nosso, lembro-te do Bruno. Sim, a ver um ensaio. Mas éramos apenas nós, mas também acho que foi era um lugar de bastante libertação, porque acordavam-se tantas pessoas e tão distintas. De repente tínhamos nós ciganos, tinhas pessoas afrodescendentes, imigrantes brasileiros, ao mesmo tempo que tinhas o português beto, o português pobre, o português rico, o letrado, o não letrado. Então de repente aquilo tornava-se também uma miscelânea brutal de pessoas, e acho que isso também eu diria que foi altamente importante e marcante para a nossa formação, porque de repente ali a partir dos 12 até o início, até o fim da adolescência, início da fase adulta, sempre foi muito natural conviver com a diferença e conviver no bom sentido, no bom que existe a palavra diferença e o que existe de sermos diferentes, e como é que isso é uma potência não só criativa mas também social, e onde a empatia reina em toda a parte, porque também o teatro permite essa questão do olhar o outro e de procurar entender o outro. Portanto foi mesmo brutal, eu acho. E para além dessa particularidade de ser teatro de rua, era também um estilo de teatro, Salvador, que é o teatro do oprimido, não é? Sim, o que é isto? Sim. Bem, o teatro do oprimido é uma prática artística que tem assim uma singularidade de se fazer teatro, onde existe o oprimido, o opressor, e ainda existe a pessoa que fica meio que ali a mediar a situação. Sim, tem estão a ficar ou não? É uma receita. Mas na verdade, pronto, é uma forma de espetáculos onde existe uma problemática onde tem de ser discutida, mas que no final o público tem a oportunidade de intervir para dar, se calhar, ou uma nova visão, ou uma nova solução. Sim, ou seja, o espetáculo para num momento em que pode ser crucial do ponto de vista narrativa resolver-se ou não se resolver a problemática que foi levantada, e aí abre-se o espaço para o público. Exatamente. E que é genial. É incrível, uma coisa tão simples. Isto é uma prática criada por Augusto Boal. Exatamente. É assim um mestre do teatro brasileiro, do teatro do oprimido, do teatro comunitário. Ele é que cria estes novos jogos. Então é um exercício muito fixe. Eu lembro-me, para nós de ser putos, ficámos fascinados com a possibilidade que dentro de uma sala meteres uma plateia inteira em diálogo direto com o espetáculo, discutir entre si. A passar-se, é incrível. E porque depois às vezes havia alguém de público que ia e tomava uma má decisão para as personagens da trama, então de repente aquilo tornava-se uma discussão e eu achava aquilo incrível. Era fixe visualizar que é possível discutir em espaço público, é possível trazer as pessoas para a discussão e fazer disso uma coisa positiva e com progresso. Portanto, sim. É fixe. Não sei se foram ver a peça do Wagner Moura, O Inimigo do Povo. Não. Eu tinha bilhete, mas estava a filmar. E será teatro do oprimido? Do Inimigo do Povo. Eu tive amigos ou seja, O Inimigo do Povo, que é a partir de uma peça sim. que eu penso que acho que é do Ibsen. Mas pronto, eles adaptam um bocadinho aquilo e eles metem pessoas verdadeiramente, metem público no palco e havia uma votação, não é? Ok. Mesmo assim que acho com os cartõezinhos. Isto não propriamente porque o teatro oprimido propõe que um espectador entre mesmo no espaço da cena e que improvise com o elenco. Então é um espaço de ativação diferente e é um espaço onde lá está. O espetáculo vai só até X ponto para haver essa provocação e depois pode continuar só com o elenco ou não, ou a partir desta introdução do espectador aquilo depois pode se envolver mais ou não e acabar ali. Não é necessariamente teatro do oprimido, mas bebe muito do que é esta ideia de teatro político, teatro interventivo,
e essas práticas todas. Isso tem alguma coisa a ver com as rusgas de São João? Na verdade, esse foi o nosso primeiro projeto. contacto com o teatro. Sim. Que, na verdade, fizemos uma rusga de São João, que é quase como aqui, como é que chamam as coisas dos Santos em Lisboa? As marchas. As marchas. É um bocado, parecido, é um bocado diferente. mas tem a mesma ótica. Pronto, há uma marcha, não sei o quê. Sim. Sim, várias escolas. E várias escolas. E nós, foi a nossa primeira vez. Sim, Foi uma rusga de São João. foi um convite, não me lembro se foi da Câmara do São João, que fizeram este grupo papel, que era o objetivo de ter uma marcha, por assim dizer, teatralizada, que abrisse as marchas de São João. Então fizemos este primeiro projeto com as comunidades assim do centro histórico, em que no fundo tentávamos reinventar um bocadinho as marchas e trazer estas simbologias do São João e da cidade. E foi muito divertido, foi esse o primeiro contacto com o teatro que tivemos. Sim. Na verdade, foi com a malta com quem seguimos a fazer sempre teatro. Até os dias de hoje, Até os algumas dias de hoje. pessoas. Que eles ainda continuam, muitos deles. Sim, sim. Vocês continuaram no teatro até chegarem ao 10º ano, que foram para a ACE. Sim. O Salvador vai para figurinos e cenografia, Vicente para a interpretação. Foi a primeira vez que vocês se separaram do ponto de vista académico ou profissional? Não. Ou seja, se andámos sempre juntos? Não, porque na verdade eu venho do 6º ano. E então separámos logo no 6º ano. Exato, eu fui para o Ok, sétimo e ele ficou. É Acho que verdade. foi uma coisa muito fixe. E desde aí depois nunca. Claro que não comia E mesmo. depois não nos reunimos de novo. Ainda bem. Então tu abriste caminho na ACE, Vicente. Sim, eu comecei primeiro. Sim. E isso teve alguma influência na tua decisão, Salvador? Acho que sim, teve sim, senhora, porque nós sempre também fomos muito parecidos, sempre tivemos muito os mesmos gostos e fazíamos coisas juntos. Então acho que uma coisa puxou pela outra e Sim. eu acho que não iria para Ciências e Humanidades. Foi isso. Não, neste caso eu estava a perguntar mais porque tu já fazias representação, mas não seguiste. Foi por causa da experiência do Vicente ou já havia qualquer coisa em ti que tu querias ir para além da representação? Não sei, eu sempre gostei também de outras coisas e na verdade este sonho de ser ator sempre foi muito diferente entre ele e entre mim. Por isso eu diria que o sonho de ser ator é mais do Vicente. O meu acho que gosto mais de ter explorar outras coisas. Ainda assim, continuaste a fazer imensas coisas enquanto ator. Sim, Sim, ainda assim sim. continuei, mas acho que tenho outras. Sim, eu às vezes outras costumo dizer, vontades. ele tem assim uma visão até plástica do trabalho, que acho que é isso que também o levou e o leva a continuar a trabalhar com cenografia, figurinos, até com cinema atrás das câmaras, do ponto de vista até técnico, enquanto eu sou uma pessoa mais de ideias, acho que isso também me leva mais a de já ser ator, mas claro, agora estamos também numa fase em que eu estou super interessado em trabalhar com ele no ponto de vista da realização e do guião, mas sim, temos assim, acho que somos muito compinchas e às vezes vamos-nos completando porque ele tem valências que eu não tenho e Exato. vice-versa. Sim. Então acho que até foram percursos interessantes porque de repente estamos agora com uma idade em que estamos com este desejo e estamos a trabalhar em curtas e a escrever curtas e acho que percebemos que há aqui coisas que foram boas desses percursos Separados. E acho que, Sim, e acho que sermos gêmeos e também que nos obriga também a tentar ter coisas diferentes Sim, e sim. explorar coisas diferentes para não sermos sempre iguais. Pois, mesmo em castings, estarem à procura de pessoas com o mesmo perfil, se calhar não é a coisa mais simpática, não é? acho que não. Quando são muito parecidos, sim. Ainda assim, Vicente, tu acabas por fazer representação, mas depois fazes uma série de outras coisas. Vais ser assistente de encenação numa ópera, em festivais de teatro no Brasil, vais fazer a preparação de atores para a Leonor Teles no BAN, não foi? Bands, sim. Destas partes todas, destas vertentes todas, qual é que foi assim a que tu gostaste mais de fazer? À parte da representação. Acho que foi trabalhar com a Leonor no BAN. Não que seja diretor de ator, muito pelo contrário. Acho que é preciso muita experiência, mas aquilo também aconteceu porque a protagonista do filme era uma rapariga da minha idade e interessava a Leonor ter um elemento também próximo da idade da protagonista, não só pela idade, para tirarmos esse peso, mas também por um lugar de proximidade de referências e imaginário. Mas foi muito fixe porque a mim interessa muito o trabalho dos atores, não apenas para mim próprio, mas adoro pensar e observar e tentar compreender o que é isto dos atores, tendo em conta que são todos tão diferentes e têm todos as estratégias tão distintas de chegar ao fazer teatral ou de chegar ao fazer da cena à frente da câmara, que isso eu acho meio fascinante e gosto de discutir esse assunto. E também como sou ator, passo muito tempo a analisar-me e a perceber quais são os meus calcanhares de Aquiles e as minhas fragilidades. Então gosto de imaginar possíveis estratégias não só da minha própria evolução, mas
às vezes estou em situações de trabalho que eu penso, se fizéssemos isto assim assado, se calhar acho que era mais por assim. Sim. Não com soberba nem arrogância, mas digo isto mesmo assim quase como um exercício mental de compreender mais e mais esse universo. Mas pronto, há um lado sempre gosto muito de ser ator e acho que é assim a grande paixão da minha vida, mas eu gosto acima de tudo, acho que sou meio vidrado e meio apaixonado pela ideia do cinema em si e do próprio teatro. Portanto, eu não tenho assim um grande problema de estar num filme sem ser ator. Sim. De repente poder estar assim numa posição criativa, como tem com o Salvador, de escrever e de realizar, isso deixa-me também super realizado, porque eu vejo muito a questão do ator como uma peça de uma engrenagem, apesar de sermos nós que damos as caras e estamos ali à frente da câmara ou no palco, mas somos uma peça de uma engrenagem e eu gosto muito de imaginar esse tipo de hierarquia o mais horizontal possível. Claro que há dificuldades e fragilidades maiores em diferentes departamentos, mas para mim poder fazer parte de um filme, seja a escrever, seja a interpretar ou a realizar ou a fazer assistência, é algo que me deixa bastante realizado. E eu quero voltar mesmo ao início do cinema e dos filmes, ao dia em que vocês conheceram o Leonor Teles, foi no Candelabro. Pois é. Como é que foi esse dia? Foi muito engraçado, quer dizer, na verdade, eu lembro-me que eu estava a chegar da escola. Foste tu que encontraste primeiro, não é? Não, foi por uma chamada primeiro. Sim. Pai, porque nós no Porto morámos num sítio que é o Largo Montpellier. É icónico. Pronto, tens lá o Candelabro, que é assim um grande bar onde, digamos assim, a gíria artista. Sim, é um bar assim que vai lá para intelectuais. Isso é uma coisa romântica até, parece É que romântico. estamos num romance francês do final do século XIX. É absurdo. Sim, e na verdade nós morávamos mesmo ali, então eu lembro, pronto, lá. Eu estava a chegar da escolinha, não é? Ali à tarde. Pronto, e o Carlos, que foi professor de dança há muito tempo, acho que estava naquele momento a acompanhar a Leonor, a apoiá-la na procura de miúdos atores. Acho que numa conversa foi algo de género, não sei o que, eu acho que conheço este puto, que tu tens de conhecer, pode servir, pode fazer sentido. E no mesmo momento eu estou a chegar a casa e o Carlos chama-me, porque olha, Salvador, estou aqui a falar com o Leonor, queres falar com ela um bocadinho? E eu, claro. Eu assim, né? Puto, bora lá, não sei o quê. E na verdade, ao falar com ela, pronto, disse-me que estava à procura, não é? De miúdos, para fazer um filme, jovens e tal. E lá ficou assim um café marcado no Candelabro. E depois fomos ter com ela, não é? Sim, no E Candelabro. colocar-te no Candelabro, obviamente. É verdade. É super romântico, acho Sim, que sim. E ela convidou-vos logo aí para fazer o filme? Não Esquadrão aos Pássaros? Porque aquilo foi um projeto em que ela tinha carta branca, a partir de um projeto da Câmara, em que lhe dão carta branca, financiamento, faz uma curta. A única premissa que lhe dão é tens de filmar no Porto. E a premissa que ela meteu para ela própria era ela gostava de trabalhar com jovens. Era a única coisa que ela queria trabalhar com jovens. Então andava assim um bocadinho, assim num gesto, nem sei, de inspiração ou de residência, ali a passar os tempos no Porto, a tentar perceber possibilidades de conhecer jovens. E esse foi um deles, não é? Com o Carlos. Mas depois ela ainda chegou a ir fazer audições à Ballet Teatro e à SE, a escola onde eu já estudava a interpretação. Mas foi assim um encontro de, ok, conhecemos-nos, depois íamos nos cruzando, porque ela depois ia ao Candelabro e nós vivíamos ali, não é? E depois cruzámos na escola. E ela começou assim a marcar tipo encontros connosco, e foi assim uma coisa muito natural de perceber. Depois ela também ela gosta de trabalhar com as pessoas, então foi também ela usou-nos. Não, mas ou seja, foi um encontro muito dela tentar perceber a cidade, perceber onde é que os jovens existem na cidade, e a partir dessa partilha que nós fazíamos com ela, naturalmente se criou este engenho de ok, vou trabalhar com eles. E sim, depois foi uma coisa assim imediato, muito mas não foi imediato. Mas sim, também. mas foi rápido. Aquilo foi logo assim uma conquista. Um projeto que culminou numa ida ao Festival de Veneza. Vocês estavam os dois numa escola de teatro, vão ao Festival de Veneza e voltam para as aulas depois. Sim. Como é que foi esse contraste de Veneza para a ACE no Porto? Foi muito divertido, que acho que nós nunca tínhamos ido a um festival de cinema sem ser ir ver sessões, não é? Sim, lá no Porto, no Vamos assim a um dos grandes festivais de cinema. Sim. Pronto, acho que foi assim uma experiência muito boa. Foi incrível. Assim, não é? Ficas. Sim, aquilo acho que foi até péssimo, porque aquilo, tu ficaste a desejar fazer cinema ainda mais. Quero ir outra vez a estes É festivais. isso, o primeiro filme vai logo a um dos maiores do mundo, e foi uma sensação brilhante e brutal, depois também pela grandeza da coisa, depois uma cidade incrível, um festival incrível.
Mas sim, é um contraste estranho, porque de repente estás ali nesse mundinho do glamour e deste festejo do cinema e depois voltas para Portugal, estás algo assim um bocado então, desconsolado. ficas desconsolado, mas acho que ficas com vontade de fazer mais e acho que é uma coisa boa. Vocês criaram essa conexão com a Leonor a partir desse filme. Ela era a realizadora, vocês eram atores e agora trocaram não de lugares, porque a Leonor não é a vossa atriz, mas é a vossa diretora de fotografia Sim. na curta que vocês gravaram. Como é que foi essa mudança de papéis? Acho que foi. Acho que também passava tantos anos, mas nós começámos a escrever isto e achávamos que acho que é uma coisa que fazia sentido, porque apesar, pronto, eu sou muito amigo dela, nós somos muito amigos dela, mas acho que também somos fãs dela, fãs do trabalho dela. Quem não? Quem não, né? É verdade. E então acho que também foi uma daquelas coisas que, quer dizer, ela veio ao Porto, nós, quer dizer, tivemos esta coisa com ela e acho que esta coisa deste regresso ela ao Porto connosco. Parece uma coisa Para o quase nosso cíclica. primeiro exatamente, era já meio que fazia sentido. Ela já ia ser a nossa escolha, diria. Mas acho que é uma ideia que é pá, o nosso primeiro filme foi com ela, mas agora o nosso primeiro filme nesta posição acho que também faria todo sentido com ela. E acho que ela compreende a cidade do Porto muito bem, apesar de morar cá em Lisboa. Sim, eu vejo-a muito assim como uma cúmplice, sei lá, uma cúmplice deste imaginário todo de cinema que eu sinto que temos, porque lá está, quando nos criámos com elas há 6 anos para fazer a curta, depois filmámos-la quando já tínhamos 17 na realidade. Ela deu-nos referências, filmes para vermos, coisas para lermos tão brutais e que ficam até aos dias de hoje. Bem, depois também esta minha vinda para Lisboa para estudar e a amizade sempre a evoluir e com os encontros constantes, sempre foi uma pessoa com quem pudemos partilhar uma reflexão sobre cinema, sobre filmes, então é assim uma grande compincha nesse sentido. Sim, portanto, ela era mesmo a pessoa certa e sabíamos que íamos dialogar bem com ela. Sim. Sim, eu acho que esta coisa de fazer filmes, não sei o quê, não se faz completamente sozinho. E ela, independentemente de todos os trabalhos que fizemos na nossa carreira, ela sempre esteve lá. Então acho que é esta ideia de nos mantermos todos unidos e ligados. Acho que acho que Depois é uma pessoa super crítica também, eu adoro, porque ela se vê que eu vou numa e coisa tem confiança menos connosco, bem, bem crítica é. ela vai-me dizer na cara e vai-nos dizer na cara. Então lá está, estamos sempre com ela também num exercício assim de crescimento, não só pessoal, mas também artístico e é a melhor coisa. O que é que podia ser melhor do que ter uma Leonor Teles na vida? Leonor Teles a colaborar com vocês na Diferença que um Dia Faz. Sim. Vai ser sobre o que este filme? Podem adiantar? Ou fica para a estreia? Acho que podemos adiantar. Está tudo ainda está tudo muito prematuro. Estamos aqui a acabar também a pós-produção de som e depois ainda a cor e, para quem não sabe, lá em casa, né? Mas isto depois dos filmes, principalmente as curtas-metragens, também são processos difíceis de estreia. Portanto, é que se realizar o filme e agora vamos lá ver se conseguimos estrear num festival que nos interessa e afins. Portanto, acho que ainda vai demorar, mas sim, mas é um filme sobre uma mulher, neste caso uma mãe que calha de ser cigana. Por coincidência, não sabem porquê. Não sabem porquê. Quem serão os autores? Mas no fundo seguimos um dia, por assim dizer, também é uma narrativa assim de 24 horas, começa numa manhã, acaba de uma manhã, de uma mulher que está nos seus afazeres e depara-se com a conta a zero. Então no fundo depois a trama é um bocadinho seguir este dia desta mulher que de repente está sem dinheiro e depois aí já acho que já não é tão interessante falar sobre, mas que vai se deparando dos porquês e como se resolver e como resolver aquela situação. Mas sim, acho que digamos que esse é um filme bastante político, onde o corpo desta mulher cigana, mãe, solteira, habita também uma cidade que é uma grande metrópole, que neste caso o Porto, e também todos estes confrontos não só internos da personagem, mas também confrontos sociopolíticos e económicos que tentamos numa curta de 16 minutos levantar com esta figura. Mas Sim. dizer. Não, é só que é uma assessment que tem o seu lado político, mas é um drama social, digamos assim. Sim. E a ficção? Ficção. Puramente. E tentamos puxar algum realismo, o máximo realismo possível. Sim, tentamos, acho que há quase uma coisa chamada mockumentary, mas não é de todo, mas não é uma mockumentary. Como é que a cidade pode existir, não é? Dentro de uma narrativa altamente ficcionada, mas onde ela existe mas claramente há sempre uma relação de meio pseudo-documentário, mas nós somos do Porto, há certas coisas que nós atingimos. E algumas cenas que nós filmamos que são situações de rua e que acontecem que
que aquilo se fosse feito não tinha tanta graça, não é? Não. Sim. A cidade como personagem, de certa forma. Sim, Exatamente. sim. Eu tenho aqui um preferias com rasteira. Porque eu já vi que vocês têm assim, uma grande ligação à cidade do Porto, que era preferiam realizar um filme em Lisboa com mais budget ou no Porto um pouco mais apertados? Foi automático. Porto. Não, eu vou- Pá, depende do budget, mas Porto. Não, vou dizer Porto, se bem que o budget é sempre necessário para si. O budget é sempre necessário, mas Porto. Mas Porto até porque acho que é uma cidade que, para além de conhecermos muito bem, acho que é uma cidade com uma potência brutal. E sentimos que até se fazem poucos filmes no Porto, que é estranho, para a segunda Devia ser capital. mais, sim, E é uma não é? cidade tão bonita e tão. É muito mais pequena que Lisboa, não é? Mas que, apesar disso, é tão diversa, mesmo, não só de espaços como de pessoas, que merecia mais histórias, que mais histórias lá Sim, existissem. eu diria o Porto, mas no Porto até incluo o Norte inteiro. Acho que Sim, se devia Sim. filmar cada vez E mais diz-se no até Norte. Grande Porto, também Rio Tinto, Gondomar, Porto, estou a Gaia. falar só da Baixa do Porto. Sim. Mas o Porto inteiro, todo o distrito e mesmo o resto do Norte à volta do É Porto, pá, acho sim. que é. Acho Sim. que é importante que os novos realizadores subam um bocadinho, que apanhem o comboio Que se arrisquem. e que se arrisquem a ir lá para o Norte de Portugal. O que é que para vocês o Porto tem que Lisboa não tem? Ou é só uma questão nostálgica e afetiva? Vamos receber mensagem. Ameaças. Vejam lá. Estou a brincar. Tem tudo: comida melhor, futebol melhor, Salvador é mais severo que eu. Boa Vista? boas vistas, boas pessoas. Não, Boa Vista ao clube. O Boa Vista, claro. Vocês são porque do Boa eu tenho Vista, o coração não é? Eu não. dividido. Tu não? É Futebol Clube do Porto. É sim. E tu és do Boa Vista, Salvador? O que é que aconteceu aí? O que é que falhou? Para vocês não... É assim, claramente nascemos portistas, sangue azul, mas ali a meio da minha adolescência enamorei-me com o Boa Vista. Sim, nós temos um. Por isso eu não vejo o Boa Vista Porto. Recuso-me. A sério? É, mas É Boa sério. Visteiro. Epá. Mas é mais do Boa Vista. Ele é. Não, Bem, não, agora não, também é sim, sou muito Boa Vista. a situação está mais fácil para o teu lado neste momento, porque não joga contra o Porto. Já não, não é? já não joga contra o Vai Porto. demorar, não é? Mas o Boa Vista vai voltar. E vamos vê-lo outra vez. Mantens Primeira o divisão. sonho vivo, não é? Percebo. Eu tenho isso com o Benfica e com o Belenenses. Está agora lá para baixo. Mas ainda em relação ao Porto, eu queria uma recomendação de cada um. Já agora, já cá há tanto amor, Mas Recomendações? o que é que perguntaste? uma recomendação. Uma recomendação só assim à tua. Sim, mas pode ser tudo. Pode ser comida, pode ser um espaço cultural, pode ser uma então, paisagem. Há algumas coisas que é: tens de ir comer ao pontual. Pontual? Pontual. E francinhas, que é tipo, neste momento é o nosso number one, acho. A Francinha do Pontual? Fornecinha Também. pontual. Ok. Sim, E é assim o- um mas o sítio na prego? Rua do O Almada. prego. É maravilhoso, O é mesmo prego assim é- típico. Tem ótimos funcionários. É chocante. É incrível. Minha recomendação, eu diria andar pela cidade mesmo. Acho pessoalmente para quem não conhece, se Sim, se der passear. ao luxo de poder passear, de parar nas esplanadas, Sim, dá de se cruzar com aqueles as sítios. pessoas. Claro que há É a sítios ideia, melhores que outros, claro, não tá é? bem. Tens- Mas porque é uma cidade mesmo cheia de vida, a noite é boa lá, eu adoro a noite no Porto, a vida de esplanada. E pá, é uma cidade que acho que é mesmo bonita, lá está, tens os Sim, é uma contrastes do cidade muito candelabro, rua, nós somos muito com o rua lá no contraste, Porto. com o contraste do Tasquinha, que é tipo assim, e está tudo assim, tudo coabita Claro, ali. Tasquinha. Eu acho isso uma coisa maravilhosa, os miradores, não é? Tipo, Sim, as fontainhas e para as fontainhas. é pá, sim. tem de ser. Por isso é que eu digo sempre andar, porque Ali o Guindalense, e ver uma Yeah. jolinha do Guindalense. Eu adoro a bifana do Guindalense. É uma É, ótima um bifana. belo sítio. Clássico, um clássico, mas há assim muitas. O Porto é maravilhoso, eu não posso. Mas eu gosto muito de Lisboa, que Eu ia fica ficar a aqui nota. 2 horas a falar Eu do vivo Porto. em Lisboa e eu adoro Lisboa Sim. e não Sim, tenho eu estas também coisas de respeito a capital do Império. uma cidade melhor que a outra. Vá. Eu sou da Invicta. Nota-se claramente quem é que veio estar para Lisboa e por cá ficou e quem, quem se manteve lá em cima. E quando é que foi, já agora, Salvador, a última vez que tu foste ao mercado do peixe da Aguda? É lá. Ui, é lá. Cá já não vou há bastante tempo. Ali, à lota da Aguda. À Lota. Aquilo é toda uma experiência que vai abrindo aos pouquinhos, cada vez que os pescadores Vão chegando, não é? Mas não vou lá há mesmo muito tempo. Acho que é momento de regressar. De regressar. É Foi, isso. E se calhar filmar de novo lá. foi lá que tu gravaste a tua primeira curta? Foi da faculdade, sim, fizemos lá uma. Quer dizer, um documentário assim muito simples sobre a Lota. Na verdade, foi meio à maluca, primeiro filme. Foi só tipo viver a Lota, diria eu. E ali um bocadinho as pessoas que ficam, quer dizer, agregadas de madrugada até ao fim da manhã à espera dos maridos, que pescarem com o peixe. E depois toda a loucura da venda do peixe, que é muito. São ali uns breves minutos.
já não há peixe. Mas sim, foi assim o meu É um primeiro. Acho que foi assim o meu primeiro trabalho que eu posso dizer como realizador na faculdade. Já Que conta? ficou muito engraçado. Já conta, Sim. e é um belo filme. Tenho de voltar lá. Trouxeste algum peixe para casa para o Vicente cozinhar? É Para a pá, tua não, rodagem? aquilo é muito concorrido e Não pensou o foi gajo. tudo vendido. Não pensou, era só o filme. Era muito grande os peixes, não dava para guardar em lá nenhum. Porque eu ouvi dizer que tu és um cozinheiro. Eu? Cozinheiro, padeiro. É pá, isso são É. sonhos de infância. É, pá, ficaram na infância esses sonhos. Mas é verdade, quando era puto, queria muito ser cozinheiro e queria muito ser padeiro. Não sei porquê, mas eram assim duas profissões. Ao ponto em que houve pá, 2 anos seguidos de natais, aniversários, não me lembro, pá, em que a minha família me oferecia aquelas cozinhas plásticas. Sim. Depois, na altura, havia assim pessoas que achavam aquilo estranho, porque tendencialmente é ridículo. Eram brinquedos de menina. Epá, mas eu nem queria saber, era só 2 vezes. Eu quero uma cozinha. Porque tinha esse sonho. Agora, chega-se à vida adulta, não cozinho mal, mas não sou. Gostava de Estás ter a mais fazer um bom cabeça, mais criatividade, Sim. de sei cozinhar bem, mas. Tiveste ali tempo para aprofundar os teus dotes de padeiro na pandemia ou não? Não, nem isso. Nem isso. Houve a moda de fazer pão e tu, os teus sonhos de criança Não, ficaram para pá, trás. Eu andava a ler, andava a ter aulas. Não consegui me perder com isso. Pá, Não uma foi pena. minimamente produtiva a vossa quarentena. Criativamente falando. É pá, a minha não, eu odiei. Odiei. Pá, ainda estávamos a estudar. Estávamos a estudar mas compensou. Sim. É pá, eu odiei. Eu achei aquilo horrível, era uma depressão total. Só me deu para ler não. bastante, nesse ponto de vista. Vá lá. assim. Vá Sim. lá. Eu não senti tanto isso, acho que no Porto não senti. Eu passei a minha quarentena toda lá em cima. Pois, eu Mas passei não muito em senti, Lisboa. assim, essa. Pois, eu passei muito em Lisboa porque, estranhamente, trabalhei muito nesse Sim, eu período. também fiz bastantes coisas nesse período, por isso foi meio. Andávamos meio livres às vezes. Andávamos às vezes assim, Sim. mais solta, mas não foi muito criativo, acho que não. Quer dizer, acho que foi criativo e eu acho que nós às vezes falamos isto. Foi muito interessante poder observar Porto e Lisboa, neste caso, pá, como uma cidade fantasma. E de repente poderes olhar para a cidade com outros olhos e reparar em coisas que acho que não E repararias regressares a com a certos normalidade. sítios ou lugares que tu não vais. Prontos. Sim, há porque muita muita gente, não sei o quê. sempre a vir ao Chiado no Covid, aquilo era assombroso. sim. Sim, assim, esses Não é? marcos da cidade. Sim, ou no Porto também, ali em Santa Catarina, ver Santa Catarina assim vazia, por exemplo, ou a Ribeira. Então acho que aí foi criativamente, porque acho que deu-te novos olhares sobre a cidade, eu acho. Portanto, Vicente tinha mais a cena de ser padeiro ou cozinheiro. Tu o que é que querias ser quando eras mais novo? Epá, eu acho que já quis ser aqui bombeiro. Acho que sim. Acho que já tive assim essa. Querias ser bombeiro? Tive Essa panca. Tive essa noia quando era mais novo, mais puto. Não, mas eu lembro-me uma, provavelmente posso estar errado, que tu dizias que duravas, tu houve uma altura que tu dizias que querias ser lixeiro, porque achavas bem graça, tipo, andar tipo Pendurado nos pendurado caminhões. no caminhão. Claro. Isso Ainda não consegui ter essa oportunidade. É um- engraçado. é uma clássica de infância. Também tivesse. Também, sim. né? O que é que mudou na vossa vida desde o encontro da fecalidade? Ai, o que é que tu Ai, foste bem. buscar? Uau! Foi de vaga, não foi? Sim, é isso, para contextualizar, aquilo é uma bolsa que a escola e a companhia ou seja, a escola ACE, que está associada à Companhia Teatro do Bilhão, fazem esta iniciativa de dar assim uma bolsa para uma primeira exploração, criação teatral, autoral. Então nós juntámos-nos entre colegas, que era eu, o Dani Duarte e a Catarina Pitres, inclusive também o Salvador e o Miguel Ângelo. Então tivemos assim a nossa tentativa de pincelar um primeiro espetáculo que eu acho que correu muito mal. Acho que foi, mas acho que Estava a agir, mas. Olhando que para correu mal. trás. Mas acho que correu mal, mas num bom sentido. Acho que foi mesmo assim uma tentativa muito jovial, muito juvenil e até muito imatura de tentar fazer um espetáculo de teatro, mas acho que foi bom porque obrigou-me também acho que aquilo mudou um bocadinho o shift de como é que eu tenho de olhar o trabalho e principalmente uma coisa que é uma criação minha. Portanto, acho que houve desde então que mudou bastante. Acho que foi uma questão de maturação e um desejo de fazer mais e um desejo de, acho que até aprender mais para poder fazer. Acho que foi, para mim foi um pouco isso, de certa maneira. Para além de curtas, estão a planear algum espetáculo? Quiçá no futuro? Quiçá no futuro, é estamos sim, a nós escrever umas somos- coisas. Pá, nós temos muitas ideias e fazemos assim, acho que fazemos às vezes uns dossiês, uns textos e depois vamos tipo, vendo-se em que ele pinga. Vamos concorrer a este financiamento ou àquele. Sim.
Pronto, por acaso Mas o concorremos espetáculo, com um sim. espetáculo, vamos lá ver se aquilo tem alguma esperança ou não, ou se vai ter de esperar mais um bocado, mas sim, mas temos também muito esse desejo. Às vezes até tenho medo, de repente estamos a fazer tantas coisas e tantas coisas distintas, mas acho que isso até é bom porque Claro. não nos obriga-nos a não. Sim, é bom estarmos ativos e sempre à procura. E a não fixarmos numa coisa tão própria. Acho que esta relação com o cinema, com o teatro, acho que se mesclam de uma forma bastante positiva, na realidade. Sim. E o que é que vocês gostavam de acrescentar ao cinema e ao teatro? Talvez mais ao cinema, que é o que vocês estão mais focados agora. O que é que eu gostava mais de acrescentar? Eu Sei. acho que o que é que, ou seja, o que é que leva, o que é que Sim. nos leva a fazer um filme nesse sentido? Eu acho que o meu desejo é acrescentar alguma coisa, acho que é acrescentar alguma coisa nova, fresca. E como é que se faz uma coisa nova, uma coisa fresca no cinema em Portugal? É O que espaço é que há para evoluir? Onde é que vocês estão a apontar com os vossos projetos? Eu acho que esta nossa tendência não é de trabalhar muito sobre o que é a comunidade cigana e de repente esta nossa primeira curta trabalha sobre uma personagem cigana. Uma próxima curta que estamos a escrever, também estamos com esse ponto de partida, não necessariamente porque não há poucas personagens ciganas, vamos metê-las, mas porque acho que sim, acho que era interessante introduzir essas histórias, essas imagens ao cinema e ao cinema português. E acho sim que isso é uma coisa nova e que pode levantar ideias e discursos e conversas que são Sim, eu acho pouco que- recorrentes, não é? E acho que do ponto de vista também criativo, acho que isso traz um novo planejamento às imagens que temos associadas aos filmes. Sim, Acho que trazer personagens eu ciganas acho que mais do que é trazer Sim, novidade. eu acho que mais do que estarmos à procura de novas narrativas, que acho que elas estão sempre a nascer novas narrativas, mas acho que esta coisa de irmos cada vez mais a fundo com o diferente tipo de pessoas e de comunidades e de Sim. povos que existem dentro do país, acho que cada vez trazê-los mais, seja qualquer o tipo sei lá, de etnia ou onde quer que seja que as pessoas venham, elas cada vez mais presentes no cinema, acho que nos faz cada vez um Sim. cinema mais diferente, mais multicultural. Sim. Que acho que nós somos um país bastante multicultural e Claro. acho que Sim. ele representar no cinema de diferentes Sim, formas acho que é necessário. Sim, e acho que às vezes é o lugar de uma personagem que poderia ser uma personagem branca, não é? Masculina, de repente não haverá possibilidade de transformá-la numa mulher cabo-verdiana ou numa mulher chinesa ou numa mulher cigana. E acho que Ou seja, se calhar- fazer quase esse twist de pensar, lá está essa novidade, porque essa novidade e essa troca de lugares e troca de hábitos, acho que E mesmo a trazem troca potência de artística. posição, que às e vezes criativa. costumamos ver esse tipo de pessoas, né? Quer dizer, é sempre em certo tipo de narrativas, em certo tipo de lugares representadas. Por isso acho que temos Sim. ficado de vê-las também Sim, representadas no sim, cinema, sim. mas representadas de outra forma do que às vezes a típica narrativa também meio Sim, do social, cigano, dramática. Sim, acho que é dar assim quase assim uma volta à coisa. Imagino que tentamos de certa maneira fazer isso. E Vamos lá ver se conseguimos fazer alguma coisa interessante ou não, mas sim, mas há esse desejo. Olha, estamos aqui a chegar ao final da entrevista. Antes de ir à pergunta final, eu queria aproveitar que vocês estão a dar uma entrevista em conjunto, que não é assim tão habitual quanto isso. Vocês costumam falar muito da vossa mãe, da vossa família no geral, e como vocês são os dois pessoas com uma cabeça muito livre, e como fazem os dois muita coisa, eu gostava de perguntar o que é que a vossa mãe vos deu na vossa educação que vos tenha criado essa cabeça. Qual é que foi a principal coisa que a vossa mãe vos passou na vossa formação? Sim, acho que houve sempre um compromisso, e do qual eu agradeço, que foi com a questão da educação, e não propriamente apenas com a educação escolar, mas com uma educação mesmo do dia a dia, não só a escola como primazia absoluta, não é? E como um lugar de abertura, de libertação e de reflexão, mas também uma educação do dia a dia, a coisa de ir ao teatro, de ir para as bibliotecas, de ir aos museus. Acho que foi uma coisa que nos trouxe talvez uma grande abertura de pensamento, também este gesto de ela nos incluírem no teatro, nos grupos de teatro comunitário. Acho que foi isso, foi essa catapulta que nos permitiu talvez termos algumas ideias interessantes com pessoas. Acho que se de repente não tivesse havido esse cruzamento, esse percalço do teatro na vida dela, talvez não nos tinha chegado e talvez teríamos uma vida muito diferente. E também aproveitar a cidade, que acho que ela ensinou-nos muito bem a aproveitar a cidade de uma maneira brutal, porque Porto é uma cidade incrível e com uma cultura maravilhosa e que dá mesmo para aprender bastante com ela, não é? Nas suas instituições públicas, nos teatros, nas bibliotecas, nas galerias municipais, e acho que essa quase coisa liberta de vão, procuram, descubram o mundo por vocês próprios, não dependam de que alguém vos diga
vos diga para onde ir, acho que foi assim um dos grandes gestos. Sim, acho que nós, por causa disso, sempre fomos muito livres e continuamos a ser livres. Foi por isso que fomos estudar teatro, cinema, e andamos a fazer uma série de coisas completamente diferentes. Mas acho que esta liberdade que nós temos, que sabemos cultivar, mantém-se até hoje. Acho que se vai manter para o futuro. Sempre. Fantástico. E chegamos ao final, que eu acabo sempre aqui com esta pergunta, que é: as gerações mais velhas costumam dizer, até de forma até às vezes saudosista, no meu tempo é que era bom. Sim. E eu pergunto agora, o que é bom no vosso tempo? Eu acho que há muitas coisas boas em comparação com os tempos antigos. Acho que quando os mais velhos dizem isso, acho que é um bocado uma revolta interior deles, mas isso fica a cada um. Eu acho que sim, nós temos cada vez coisas muito boas. Eu evito ser também saudosista, também apesar de ser muito apegado a coisas antigas e do passado, mas acho que a nível, quer dizer, apesar de haver sempre muitos problemas no mundo, acho que os acessos que nós temos hoje em dia são completamente diferentes. Então eu acho que se calhar estas coisas que nós andamos aqui a falar, certos acessos sobre certas ideias ou pensamentos, devem-se muito aos dias de hoje e digamos, à oferta e à liberdade que existe no dia de hoje. Sim. Eu acho, lá está, o mundo anda a mudar de tal maneira e os avanços tecnológicos são tão brutais, mas depois ao mesmo tempo sinto que há tanto retrocesso, não é, de ideias, que não temos de estar a desenrolá-las agora. Portanto, parece que estamos num constante confronto de avançar e de recuar ou de estagnar. Mas acho que existe aqui uma grande potência nesta nossa geração, que também tem a ver com estas coisas todas do acesso e também das grandes evoluções tecnológicas que temos tido, que é um lugar do conhecimento que eu acho que não era sequer imaginável no século XX. Esta coisa maravilhosa e esta potência que, por exemplo, o telemóvel pode ser, não é? Do ponto de vista do acesso, por muita crítica que lhe se faça, mas é uma arma incrível. É essencial. E acho que isso também ajuda a termos de repente uma camada que eu sinto, talvez muito só assim nos meus círculos, no meu meio, mas talvez uma juventude também muito mais atenta, mais tolerável, ao mesmo tempo que temos agora uma camada muito fechada sobre si mesma, muito retrógrada. Mas acho que o que há de bom é a possibilidade de um mundo mais comum. Este último ano tem sido difícil ver um pouco isso, mas eu tenho essa fé e acho que estas ferramentas nos podem ajudar a isso. Portanto, ainda bem que a tecnologia existe e que é uma coisa boa, mas que continuemos a trabalhar para fazer disso uma arma a favor e não contra. Favor e segura. Sim. E progressista também. Acho que é isso. Sim, eu só acho que podíamos estar todos muito melhor, Sim. mas acho que há Era uma coisas conversa que- para um outro episódio. Para um outro inteiro. episódio, sim. Acabamos aqui com esta nota positiva, com uma sombra, mas com uma Sim, nota positiva. sempre. Salvador e Vicente, muito obrigado por terem vindo à Geração 2000. Foi Obrigado. um prazer. É um prazer. Obrigado, eu. Geração 2000 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de Francisco Marujo, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e João Martins. A direção é de Bernardo Ferrão e a fotografia de Matilde Fieschi. Eu sou o Manel Rosa, segue e subscreve o Geração 2000 na tua plataforma preferida, avalia e deixa-nos os teus comentários. Muito obrigado e até para a semana.